Hey, tudo bem? Hoje vamos mergulhar em um tema poderoso: nunca mais se irritar. 7 passos estoicos para manter a calma. Se isso ressoa contigo, já clica em curtir, se inscreve aqui no canal e comenta. Minha calma é meu valor. Porque essa mensagem precisa chegar a quem também busca paz interior e clareza emocional. Está pronto para essa caminhada? Então, vamos juntos. A raiz da irritação está na história que contamos para nós mesmos. A primeira verdade libertadora que o estoicismo nos ensina é simples, mas profunda. Não são as coisas que nos irritam, mas sim nossa narrativa sobre as coisas. A realidade, muitas vezes, acontece de forma neutra. O estrago vem da interpretação. Sêneca já apontava essa armadilha. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. E se trouxermos isso para o terreno emocional, não é o outro que te tira da calma. É seu impulso que entrega essa calma. A irritação é como um gasto energético altíssimo. Quando você explode, você não está queimando só minutos. Está consumindo oxigênio emocional, risadas futuras, horas de sono, momentos de presença. É como um vazamento interno silencioso. Sem perceber, você se empobrece emocionalmente. E isso não é bravura, é desgaste, introduzindo a economia emocional estoica. Mas, e se eu te dissesse que dá para preservar sua energia como quem guarda ouro num cofre? A abordagem estoica nos ensina justamente isso: não desperdiçar sua atenção e reação com o que é fútil. Assim como economizar dinheiro, você pode economizar sua energia emocional, escolhendo com sabedoria onde investir sua presença. O que vem por aí? Nos próximos 7 passos, combinaremos o estoicismo, a neurociência e práticas diárias, todas simples, mas transformadoras, para te blindar da irritação, mesmo quando o ambiente estiver tóxico ou a pressão for alta. Vamos construir juntos uma calma que não é frágil, mas sólida. Calma que permanece mesmo quando tudo ao redor treme. Se você está com vontade de viver com mais serenidade, deixa aquele coração nos comentários. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também querem aprender a reagir melhor. E agora, estou com o coração preparado para seguir com você. Posso continuar para o passo 1. Passo 1. Reconhecer o gatilho. Antes da explosão. Às vezes, parece que acordamos irritados. Um comentário atravessado, o trânsito, uma ligação em horário inoportuno. E antes que a gente perceba, já explodiu. A raiva veio, consumiu a cena e nos deixou com culpa ou remorso no rastro. Reconhecer o gatilho antes da explosão é como saber sentir a fumaça ainda com o fogo latente, e então agir para apagar o incêndio antes que ele consuma tudo. A neurociência nos dá clareza. Tudo começa com a amígdala cerebral, o centro da reação emocional automática. Muitas vezes, somos acionados por um apito silencioso, uma luz vermelha invisível que vai ligar o alerta dentro de nós, antes mesmo de pensarmos na situação. E o erro não é a raiva, mas reagir sem notar que já estávamos queimando por dentro. Ao reconhecermos nossos próprios gatilhos, as situações que nos despertam irritação automática, começamos a ter poder sobre elas. Quando a panela de pressão apita, a gente sabe que precisa tirar o fogo ou abrir a válvula. O mapa de gatilhos pessoal, então, é essa consciência de onde a pressão entra no seu sistema emocional. Esse mapa pode ser simples e profundamente revelador. Anote os momentos em que você se sentiu irritado nas últimas vezes. O que aconteceu exatamente? O que você estava pensando ou sentindo imediatamente antes de explodir? Qual era o espaço físico ou emocional em que você estava? Quais pessoas estavam por perto? Que padrões você já consegue reconhecer? Talvez o trânsito, cobranças, ruídos altos, prazos apertados. Só o ato de listar isso já ativa o córtex pré-frontal. A parte da mente que
Observa em vez de reagir. É como olhar para um gráfico do seu próprio sistema emocional, ver onde bateu o vermelho e aprender a limpar os sinais. A metáfora que gosto é esta: ouvir o apito de uma panela de pressão antes de ela estourar. Quando você está desperto, aquele apito prévio permite que você controle a situação. Quando está no automático, só sobra lidar com o estrago. Essa prática diária é como afiar um radar interior, e ela muda tudo na prática. No momento do gatilho, você não desaparece na explosão. Você reconhece: "Ah, meu corpo está pegando fogo de raiva." Você pode, nesse instante, respirar, pensar e decidir se vai responder com impulsividade ou agir com presença. Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que mantemos sobre elas." E essa opinião automática? Ela é fruto do gatilho não identificado. Quando o identificamos, podemos transformá-la e transformar a reação em escolha. Passo 2. Separar o fato da interpretação. Você já viveu algo, e mais tarde, ao contar para alguém, percebeu que colocou camadas e mais camadas de emoção em cima do que realmente aconteceu? Isso é mais comum do que parece, e mais perigoso do que pensamos. A maioria das nossas irritações não vem dos fatos, mas da história que criamos sobre eles. E é exatamente aí que o segundo passo estoico atua: separar o que é fato do que é interpretação. Imagine a cena. Fato: alguém atrasou 10 minutos para um encontro. Interpretação: essa pessoa não me respeita. Eu não sou prioridade. Isso sempre acontece comigo. Veja como o fato é neutro, simples, seco. Mas a interpretação vem carregada de julgamentos, experiências passadas, traumas, orgulho e ego. E é nesse espaço entre o que aconteceu e o que pensamos que começa a se formar a raiva, o ressentimento, o estresse. É nesse pequeno vão que nós nos perdemos. O filósofo Sêneca dizia: "A maior parte da nossa dor é fabricada por nós mesmos. O sofrimento real é leve. O que o torna insuportável é o que adicionamos a ele." Do ponto de vista da neurociência, essa tendência tem nome: viés de confirmação. Nós filtramos a realidade para que ela confirme o que já acreditamos. Se você acha que ninguém te respeita, cada atraso vira prova disso. Se você tem medo de ser rejeitado, qualquer silêncio parece rejeição. Separar o fato da interpretação é um exercício de liberdade. É como limpar uma lente embaçada e, finalmente, enxergar o que está de verdade na sua frente. Isso muda tudo. A irritação perde força quando você tira a emoção desnecessária do meio. Aqui vai uma prática poderosa, chamada relato nu. Ao sentir raiva ou desconforto, pare. Descreva o que aconteceu sem adjetivos e sem julgamentos. Use frases como: "A pessoa disse X", ou "Ele entrou, olhou para mim e saiu." Evite frases como "Ele me ignorou" ou "Ela foi grossa." Isso já é interpretação. O simples ato de relatar o que aconteceu, sem emoção, nos devolve a soberania. A mente ganha clareza, o coração respira. Confúcio, o sábio chinês, ensinava: aquele que conquista a si mesmo é o mais poderoso dos guerreiros. E a batalha mais silenciosa e mais difícil é essa: vencer a interpretação automática, o julgamento impulsivo, o drama que não existia até você colocá-lo lá. Por isso, o passo de hoje não é apenas sobre controle emocional, é sobre desapego da ilusão. Porque muitas vezes, o que nos irrita é apenas um espelho do que não está resolvido dentro de nós. A metáfora é simples. É como limpar uma lente embaçada para enxergar o que está realmente à frente. Se a lente da emoção estiver suja, tudo parecerá ameaçador. Mas se você limpar essa lente com o pano da consciência, verá que muito do que parecia ataque era apenas distração. Que muito do que parecia julgamento era apenas projeção. Se isso fez sentido para você, curta esse vídeo e comenta.
Vejo o fato, não o drama. Essa frase, pequena, pode se tornar seu mantra diário. Passo 3. Usar o intervalo estoico. Em algum momento da vida, todos nós já dissemos: "Eu não queria ter reagido assim." Essa frase carrega um lamento silencioso, um reconhecimento de que não fomos nós que agimos. Foi a emoção que tomou o volante. A boa notícia? Existe uma chave para recuperar esse controle. Essa chave tem um nome: o intervalo estoico. Viktor Frankl, psiquiatra, sobrevivente de campos de concentração e um dos maiores pensadores da psicologia existencial, disse algo que se tornou uma das frases mais citadas e mais transformadoras do mundo moderno. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. E, em nossa resposta, reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. É exatamente esse espaço que os estoicos cultivavam com tanto rigor. Para eles, não havia liberdade maior do que a liberdade de não ser escravo da própria emoção. Mas como criar esse intervalo no meio do caos? Quando alguém grita, nos provoca, nos desafia? A resposta começa com consciência fisiológica. Nosso cérebro reage com milésimos de segundo de atraso entre o estímulo e a resposta. E dentro desse minúsculo intervalo, temos a chance de plantar um espaço, por menor que seja, de lucidez. A neurociência nos mostra que, ao sentir um gatilho emocional, a amígdala cerebral dispara antes do córtex pré-frontal, a área responsável por decisões conscientes. Mas com treino, esse espaço pode ser estendido. Como? Com respiração, com prática, com silêncio interno. Por isso, proponho aqui 2 técnicas simples, mas poderosas. Respiração. 4, 7, 8. Inspire por 4 segundos, segure o ar por 7 e expire lentamente por 8 segundos. Isso regula o sistema nervoso, acalma a mente e ativa o controle consciente. Contagem mental até 5. Quando sentir a raiva surgindo, conte até 5, mas conte sentindo. Não é uma pressa para acabar, é uma pausa para respirar. Essa pausa é como o gesto de um maestro. Ele segura o compasso 1 segundo antes do clímax da orquestra. Esse momento, pequeno, quase invisível, é o que cria tensão, beleza, força e profundidade. O maestro não corre, ele domina o tempo. Você também pode ser esse maestro da sua própria mente. Marco Aurélio dizia: "A arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança, no sentido de estar sempre alerta contra o inesperado. E estar alerta é criar esse intervalo. É decidir que você não vai mais reagir no impulso, que seu sistema emocional não é um pavio curto, mas uma tocha que ilumina, porque agora você tem escolha." Na prática, quando alguém te provoca, você respira. Quando a ansiedade te chama para responder no grito, você espera. Quando a raiva te exige urgência, você oferece pausa. E nessa pausa, nasce algo novo. Nasce você, mais senhor de si, mais íntegro, mais presente. A calma não vem depois do conflito. Ela vem antes da reação. Vem do espaço entre o impulso e a resposta. E esse espaço é sua verdadeira fortaleza. Passo 4. Escolher o valor. Acima da emoção. Quantas vezes você já se arrependeu de algo dito ou feito no calor da emoção? Talvez uma resposta atravessada, uma decisão impensada, ou até mesmo um silêncio onde você deveria ter falado. A verdade é que quando a emoção governa, ela nos faz esquecer aquilo que realmente é importante para nós, nossos valores. Os estoicos sabiam disso e colocavam os valores acima de qualquer impulso. Para eles, a virtude era o bem supremo. Marco Aurélio repetia para si mesmo diariamente: "Se não é correto, não faça. Se não é verdade, não diga." Essa frase carrega a essência da escolha estoica: agir alinhado ao que é certo, não ao que é fácil.
A irritação é traiçoeira, porque se disfarça de justiça. A raiva nos convence de que temos razão, de que precisamos responder à altura, de que não podemos deixar barato. Mas, quando olhamos depois, muitas vezes vemos que agimos apenas para satisfazer o ego ferido e não para honrar nossos princípios. Aqui entra o ponto central. A calma é um ato de honra consigo mesmo. Quando você decide manter a calma diante de uma provocação, você não está engolindo sapo. Está escolhendo respeitar o que realmente importa em sua vida. Porque pense, quantas vezes você deixou sua paz escapar para defender um detalhe insignificante? Quantas vezes trocou serenidade por orgulho? Escolher o valor acima da emoção é exatamente isso. Lembrar-se, no meio do calor, de que você não está aqui para provar nada para ninguém, mas para viver em coerência com quem você escolhe ser. É por isso que a pergunta prática deste passo é poderosa. Essa reação está alinhada aos meus princípios ou apenas ao meu ego ferido? Essa pergunta cria um filtro. Imagine que cada situação que chega até você é como uma onda. O filtro impede que o mar revolto da emoção destrua seu castelo interior. Se a onda passar pelo filtro e ainda fizer sentido, ótimo, você responde. Se não, você simplesmente deixa que ela se quebre na areia e volte para o oceano. Aristóteles já dizia que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas agir de acordo com a virtude apesar dele. Da mesma forma, a verdadeira calma não é ausência de irritação, mas escolher o valor mesmo quando a emoção tenta arrastar você. Uma metáfora clara. Imagine-se como um capitão em alto mar. A tempestade chega, ventos fortes, ondas violentas. O medo e a raiva querem tomar o leme. Mas você olha para o horizonte, lembra do seu destino e mantém o rumo. O mar pode até estar agitado, mas seu leme permanece firme. Esse leme são seus valores. E aqui está a beleza. Quando você começa a escolher valores em vez de emoções, sua vida muda. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro e começa a andar numa linha reta, sólida, inquebrável. As pessoas podem até não entender no início, mas sentirão algo diferente em você. Respeito por si mesmo. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Esse porquê é o valor. E quando você coloca o valor acima da emoção, até a irritação se torna menor, quase insignificante, porque você tem algo maior para proteger. Na prática, exercite isso todos os dias. Diante de um conflito, pergunte-se qual valor está em jogo. Se for apenas orgulho, deixe passar. Se for justiça, honestidade ou respeito, responda, mas com calma, nunca com explosão. Assim, você transforma a calma em um ato de força moral, não de fraqueza. Passo 5. Reduzir a importância artificial. Uma das maiores armadilhas da irritação é o exagero que nossa mente cria. Situações pequenas se transformam em gigantes, detalhes viram dramas, palavras soltas viram ofensas eternas. É como se tivéssemos uma lente de aumento emocional que distorce a realidade. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso. A irritação cresce não porque o fato em si seja tão grande, mas porque nós o alimentamos com pensamentos, interpretações e repetições internas. Quando menos percebemos, já estamos ruminando aquela cena por horas, como se fosse uma ferida que não cicatriza, porque insistimos em cutucá-la. A verdade é simples e libertadora. A maioria das coisas que nos irrita perde totalmente a importância em pouco tempo. Quantas situações que ontem pareciam o fim do mundo, hoje já não têm peso nenhum? Quantas discussões você sequer lembra mais o motivo, mas lembra da raiva que sentiu? É por isso que este passo traz uma ferramenta prática poderosa: a técnica dos 10-10-10. Sempre que algo te irritar, pergunte-se:
Isso vai importar daqui a 10 minutos? Vai importar daqui a 10 meses? Vai importar daqui a 10 anos? Em 90% dos casos, a resposta será não. O que parecia imenso se revela pequeno diante da linha do tempo. É como olhar uma formiga com lupa. De perto, parece um monstro. De longe, você percebe que era apenas uma formiga atravessando o caminho. Os estoicos tinham essa prática de relativizar os problemas. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Esse exercício diminui o peso artificial que damos às coisas. Podemos imaginar a irritação como um mosquito dentro do quarto à noite. Ele é pequeno, quase insignificante, mas o som que ele faz no ouvido parece enorme. A tentação é se levantar, acender todas as luzes, caçar o mosquito como se fosse um inimigo mortal. Mas quando o dia amanhece, percebemos como foi desproporcional perder tanto sono por algo tão pequeno. Na vida, fazemos isso constantemente. Gastamos energia de canhão para matar mosquitos. Brigamos por mensagens mal interpretadas, nos irritamos no trânsito por segundos de atraso, guardamos mágoas por gestos sem importância. No fundo, é como carregar pedras pesadas que não acrescentam nada à caminhada. E aqui entra a reflexão estoica. O que realmente merece sua energia vital? Será que vale gastar horas de vida discutindo algo que amanhã nem será lembrado? Ou seria melhor preservar essa energia para construir algo duradouro, para cultivar relações verdadeiras, para investir em seu crescimento pessoal? Rubem Alves, filósofo brasileiro, dizia que maturidade é aprender a perder coisas menores para ganhar coisas maiores. Reduzir a importância artificial é isso: abrir mão da batalha inútil para vencer a guerra da serenidade. A prática é clara. Sempre que algo te irritar, faça a pergunta dos 10-10-10. Se não passar no teste, solte. Respire fundo, sorria por dentro e siga em frente. Você perceberá que quase nada é realmente tão urgente ou tão grave quanto sua mente tenta convencer. Ao adotar esse passo, sua vida se tornará mais leve. Você não carregará o peso de 1000 pequenas guerras internas. E mais, começará a perceber que muitos conflitos ao redor só existem porque as pessoas não aprenderam essa arte da relativização. Você será aquele que desarma tensões simplesmente porque não alimenta a chama da irritação. E isso não é fraqueza, é força, é sabedoria, é liberdade. Passo 6. Fortalecer o corpo para sustentar a mente. Muitas vezes pensamos que a irritação é apenas um problema da mente, como se fosse algo puramente psicológico. Mas a verdade é que nosso corpo é o alicerce do equilíbrio emocional. Quando o corpo está fragilizado, cansado, intoxicado ou desregulado, a mente perde a força para manter a calma. É como tentar segurar uma muralha em pé com uma fundação rachada. O estoicismo nos ensina que corpo e mente não são inimigos, mas aliados. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a importância de viver em harmonia com a natureza, e nosso corpo é parte dessa natureza. Ignorá-lo é ignorar a própria base do autocontrole. A ciência moderna comprova isso. Níveis altos de cortisol, causados por estresse e fadiga, deixam o cérebro mais vulnerável a explosões emocionais. O sono ruim, a má alimentação e o sedentarismo não são apenas escolhas ruins de saúde, mas também portas abertas para a irritação constante. Pense comigo. Quantas vezes você já se irritou com algo mínimo apenas porque estava cansado ou com fome? Situações que em dias normais não teriam importância nenhuma se transformaram em grandes conflitos apenas porque o corpo estava fragilizado. Isso mostra que a calma não depende apenas de técnicas mentais, mas também de uma base física sólida. Aqui entra a metáfora. O corpo é como o castelo que protege o trono interno da mente. Um castelo com muros fortes
resiste a invasões. Mas um castelo abandonado, com rachaduras e portões frágeis, pode ser derrubado pelo menor ataque. Da mesma forma, quando cuidamos do corpo, estamos construindo muralhas para proteger nossa serenidade interior. O que isso significa na prática? Sono de qualidade. Dormir bem é uma das formas mais poderosas de manter a calma. Um cérebro descansado é capaz de separar fatos de interpretações com muito mais clareza. Exercício físico. Movimentar o corpo reduz os níveis de estresse e libera endorfinas, neurotransmissores que trazem bem-estar e equilíbrio. Alimentação consciente. Comer de forma equilibrada evita picos de glicose que influenciam diretamente o humor e a paciência. Hidratação. A falta de água no corpo pode aumentar a fadiga e até gerar irritabilidade. Sêneca dizia que uma mente sã habita em um corpo são. Embora a frase tenha sido reinterpretada ao longo dos séculos, sua essência é clara. A saúde física dá suporte à saúde emocional. A neurociência também reforça isso. Estudos mostram que pessoas fisicamente ativas possuem maior controle sobre a amígdala, região do cérebro responsável pela reação de luta ou fuga, justamente a responsável pelas explosões de raiva. Podemos ir ainda além. Cuidar do corpo é também um ato de disciplina, um exercício estoico diário. Quando você escolhe se levantar para treinar, mesmo sem vontade, está praticando o domínio de si. Quando prefere uma refeição saudável, ao invés de um prazer imediato, está aplicando a ética estoica do agir conforme a razão e não conforme o impulso. Assim, fortalecer o corpo não é vaidade, é filosofia em prática. É espiritualidade aplicada ao cotidiano. É garantir que sua mente tenha o suporte físico necessário para responder com calma, mesmo quando o mundo tentar te provocar. Um exemplo claro está no guerreiro antigo. Ele não treinava seu corpo apenas para lutar batalhas externas, mas para manter a mente firme diante do medo e da pressão. Hoje, nossa luta não é contra espadas, mas contra a pressa, as cobranças, os gatilhos emocionais do dia a dia. E ainda assim, precisamos desse mesmo corpo forte e disciplinado para manter a serenidade. Portanto, se você quer realmente nunca mais se irritar, não foque apenas na mente. Olhe para seu corpo como seu maior aliado. Alimente-o bem, descanse-o com sabedoria, movimente-o com disciplina. Cada cuidado físico é um tijolo a mais na fortaleza que protege sua calma. E lembre-se, o corpo é o templo da mente. Se o templo está em ruínas, o altar da serenidade não se sustenta. Passo 7. Transformar irritação em propósito. Até aqui vimos como reconhecer gatilhos, separar fatos de interpretações, criar intervalos de calma, alinhar reações com valores, reduzir a importância artificial das situações e fortalecer o corpo para sustentar a mente. Agora chegamos a um dos pontos mais transformadores de todos: usar a irritação como combustível para o crescimento. Muitas pessoas acreditam que irritar-se é apenas perder energia, como um vazamento que esgota nossas forças. Mas o estoicismo nos convida a olhar mais fundo. Epicteto dizia: "O que te incomoda é o julgamento que fazes, não a coisa em si." Se a irritação surge, ela está tentando revelar algo. É um convite à investigação, não apenas uma condenação emocional. Podemos transformar cada irritação em propósito. Como? Entendendo que a raiva e a impaciência são sinais de que há algo em nós que ainda não está fortalecido. Talvez seja uma expectativa não trabalhada, uma vulnerabilidade emocional, ou mesmo uma habilidade que precisamos treinar. Pense em um rio turbulento. Quando corre solto, ele arrasta tudo e causa destruição. Mas quando canalizado, esse mesmo rio gera energia elétrica capaz de iluminar cidades inteiras. Assim é a irritação. Se deixada livre, destrói relacionamentos, saúde e paz. Mas, se canalizada, pode se transformar em luz,
força criativa e até mudança de vida. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, dizia que o ser humano é capaz de transformar dor em propósito. Ele acreditava que o sofrimento, quando compreendido, se torna um caminho para o crescimento. E a irritação, embora pareça menor que o sofrimento profundo, também é uma oportunidade de encontrar direção e aprendizado. Na prática, como fazer isso? Primeiro, registre a irritação. Sempre que sentir-se irritado, anote o gatilho em um caderno. Escreva: "Hoje me irritei com..." e complete a frase. Segundo, faça a pergunta estoica: o que essa irritação está me convidando a aprender? Talvez seja paciência, talvez seja desapego, talvez seja disciplina. Terceiro, transforme em ação. Use a energia que iria para um desabafo impulsivo em algo construtivo. Caminhe, escreva, crie, resolva um problema. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Quando a irritação encontra um propósito, ela perde o poder de nos dominar. Se cada incômodo que sentimos vira um degrau de crescimento, então nunca mais desperdiçamos energia. Apenas a reciclamos em algo maior. Imagine a seguinte cena. Alguém no trânsito te fecha e você, em vez de explodir, usa a energia da irritação para lembrar de treinar paciência. Ou, em vez de gritar em casa por algo pequeno, você transforma a irritação em uma pausa para refletir sobre como pode ser um exemplo de calma para sua família. Nesse momento, a irritação deixa de ser inimiga e se torna professora. E aqui entra uma metáfora poderosa. A irritação é como fogo. O fogo pode queimar e destruir tudo, mas também pode aquecer, cozinhar e iluminar. O problema nunca é o fogo em si, mas como o usamos. Da mesma forma, o desafio não é sentir irritação. Isso é humano. Mas o que escolhemos fazer com essa energia? Esse passo é libertador porque nos ensina que nada é desperdiçado. Até aquilo que parece fraqueza pode se tornar força, desde que haja consciência e direção. Marco Aurélio escreveu: "O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho." A irritação, quando bem compreendida, deixa de ser pedra no caminho e se transforma no próprio caminho. Então, ao final deste passo, fica o convite. Nunca veja sua irritação apenas como fracasso. Veja como matéria-prima. Veja como oportunidade. Veja como um chamado ao amadurecimento. E para fixar essa ideia, quero que você escreva aqui nos comentários a frase: "Transformo irritação em força." Isso será um lembrete diário de que você pode pegar o que antes era um veneno e transformá-lo em remédio. Chegamos ao fim dessa jornada estoica sobre como nunca mais se irritar e manter a calma diante dos desafios da vida. Se você chegou até aqui, quero primeiro te parabenizar. Isso mostra que você não está apenas consumindo palavras, mas que existe dentro de você um desejo genuíno de transformação. E esse é o primeiro passo para qualquer mudança real. Sêneca dizia que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. E talvez, mais do que qualquer conquista externa, a capacidade de preservar nossa calma diante do caos seja o sinal mais profundo de força interior. Pense bem, qualquer pessoa pode gritar, reagir, explodir, mas poucas conseguem respirar fundo, olhar com clareza e escolher uma resposta sábia. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Quando aplicamos isso à irritação, entendemos que o mundo seguirá cheio de imprevistos, gatilhos e pessoas difíceis. O que muda, e o que realmente importa, é como nós escolhemos reagir. Esses 7 passos estoicos que você acompanhou aqui não são apenas técnicas. Eles são exercícios de liberdade. Eles nos ensinam que a calma não é um luxo, mas uma forma de resistência. Uma maneira de dizer:
Nada externo terá mais poder sobre minha paz do que minha própria escolha. E se você aplicar, mesmo que um único desses passos, já sentirá a diferença. Talvez no início não seja fácil, talvez tropece, talvez ainda se irrite, mas lembre-se, cada momento de consciência é uma vitória. Cada vez que você cria um intervalo antes de reagir, você fortalece o músculo da calma. Cada vez que escolhe valor acima da emoção, você honra sua própria essência. Quero que você guarde no coração uma metáfora final: o lago e a pedra. Imagine um lago tranquilo. Alguém joga uma pedra nele. O que acontece? Ondulações aparecem na superfície, mas logo a água volta ao seu estado de paz. Assim, deve ser sua mente. Não impedir que as pedras do mundo sejam lançadas, mas garantir que nenhuma delas roube sua serenidade duradoura. E se você chegou até aqui, quero te pedir algo especial. Escreva nos comentários a frase: "Eu escolho ser lago". Essa será sua âncora, seu compromisso consigo mesmo. Agora, antes de encerrar, lembre-se de algo essencial. Você não está sozinho nessa busca. Milhares de pessoas estão aprendendo, como você, que manter a calma é um ato revolucionário em um mundo que insiste em nos provocar. E cada vez que você compartilha esse vídeo, dá um like ou se inscreve no canal, você ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam dessa força. Seja farol, seja lago, seja a calma que o mundo precisa. E nunca esqueça, quem domina a própria irritação, domina o próprio destino.